Muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Espero que você abra o teu coração para que o Espírito Santo possa falar com você. Mas antes de começar, eu tenho um favor para te pedir. Se inscreva na nossa página, ative a notificação através desse sininho que está aí. E também curta essa mensagem, faça o seu comentário. E o mais importante, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que você não só seja abençoado, mas seja uma bênção em nome de Jesus. Eu quero falar com você dois princípios na palavra de Deus que nos mostram que nada na sua vida é perdido. Não tem assim, passei por uma experiência ruim, e a gente passa por experiências ruins na vida. Dei uma cabeçada, fiz uma má escolha, e a gente faz sim más escolhas às vezes, fruto de ignorância, fruto de falta de experiência, e às vezes fruto de cabeça dura, não é? Fruto de cabeça dura, de obstinação. A gente faz mais escolhas, sim. Mas em Deus tem solução para todas as coisas. Não é tempo perdido. Não é desperdício. Deus tem um propósito sobre todas as coisas debaixo do céu. Amém? Então, eu quero falar de dois princípios na palavra de Deus que mostram isso. O primeiro princípio na palavra de Deus é o seguinte: Deus é Deus que nos vê. Fala comigo assim: Deus é Deus que me vê. Este é um princípio da palavra de Deus. E um segundo princípio da palavra de Deus, que nós não traduzimos às vezes como o povo judeu traduz, mas que é importantíssimo para todos nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. Você sabe como é que o povo judeu traduz isso? Deus tem uma missão. Para cada ser humano que nasceu nesta terra, Deus tem uma missão. Deus tem projeto, Deus tem pensamentos, Deus tem planos. É certo que grande parte da humanidade não acerta com esses planos de Deus, não acerta com os projetos de Deus. É certo que grande parte da humanidade não se atenta para isso. Mas desde que você nasceu nesta terra, você tem uma missão nesta terra. Você tem uma missão a cumprir, uma missão de Deus para você. Isso é meio maluco da gente pensar. Mas você não está aqui nesta terra por coincidência. Não é isso. Existiam milhões de possibilidades. Você sabia disso? Milhões de possibilidades. Mas dentro desses milhões de possibilidades, e eu não estou exagerando, temos aqui médicos que podem comprovar o que eu estou falando. Dentro desses milhões de possibilidades, você foi a pessoa que Deus escolheu para estar aqui e agora.
Você não nasceu por um acaso. Deus escolheu a sua vida. Deus tem uma missão para você. E Deus espera. Deus não empurra ninguém. Olha, gente, quem possui, e empurra e machuca é o diabo. É por isso que a gente fala de possessão demoníaca. Porque quem possui, empurra e machuca é o diabo. Deus não faz isso. Deus é amor. Deus espera. Deus conduz. Deus vai à frente. Deus te desafia. Deus te chama. E Deus espera você. Deus espera o seu tempo. Eu vejo isso com tanta propriedade, gente, que cada ser humano tem uma espécie de ritmo, né? As crianças, olha, não exija de uma criança além do ritmo dela. Cada ser humano nessa terra tem o seu ritmo. Isso é ditado pela mente. Ritmo de aprender, ritmo de devolver, ritmo de perceber, não é? Eu vejo isso comigo e o apóstolo. Gente, o apóstolo vai tão na minha frente. Ele tem um ritmo tão na frente do meu. E às vezes eu tenho que falar, peraí, não cheguei lá ainda. Nós precisamos perceber isso. Deus te conhece. Deus te entende. Deus espera você. Deus tem uma missão para você. É uma missão, por exemplo, a Bispa Brenda e a Bispa Rúbia. A missão da Bispa Brenda é dela. É dela. A missão que Deus tem para mim é minha. Eu não posso querer agir na missão da Bispa Brenda, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque ela pode ser inclusive uma inspiração para mim. Mas a missão é dela. Deus tem uma missão para mim. Deus tem uma missão para você. Eu quero mostrar isso dentro da palavra de Deus. Primeiro versículo. Gente, a minha família é uma família de professor, viu, gente? Minha mãe, minhas irmãs, minha irmã, minha família, meu pai, todo mundo é professor. Então, quando eu falo que você tem que ter alguma coisa na mão aí, é para você não esquecer, tá bom? Então, vamos lá, abre aí a sua Bíblia em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que missão, em vez de pensamentos, eu queria que você colocasse a palavra missão. Vamos ler de novo. Eu é que sei que missão tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Os meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quero parar aqui. Deus é Deus que tem uma missão, que tem pensamentos para você, tem planos, tem projetos. Hoje, agora, aqui, levanta sua mão e fala assim: eu faço parte dos projetos de Deus hoje. Por que que a gente por que que eu estou batendo nessa tecla? Porque às vezes a gente se desilude. Poxa, a gente vê um ano como esse.
tanta coisa planejada para esse ano, não é? Quem tinha planos aí? Tanta coisa pensada para este ano. E a gente vê um ano como esse. Eu tenho que falar, porque senão eu fico... A gente vê um vírus politizado. Eu vou te falar, viu? Esse fez pós-graduação na França e virou político no Brasil. A gente vê briga. Em vez das pessoas se preocuparem em salvar vidas, a gente vê briga. E a gente se decepciona. Enche a paciência. E se você não toma cuidado, você se perde. A gente se perde, porque a gente fica perguntando: cadê o plano de Deus para a minha vida? Onde é que está o plano de Deus para a minha vida? Será que Deus está vendo tudo isso? Uma irmã que eu amo demais me escreveu essa semana: bispo, eu tenho 10 lojas. Das 10 lojas que eu tenho, só uma está funcionando. Eu não quero mandar funcionário embora, bispa. Não é fácil, não. E a situação de quando você está aí fazendo tudo o que pode, não é? Você não tem esse sentimento, não? Eu tenho. Eu tenho muito esse sentimento. Eu quero tanto acertar. Eu preciso tanto acertar. E às vezes a gente pensa que está fazendo tudo tão certo. Aí vem um diagnóstico. Eu lembro quando o apóstolo teve o diagnóstico de câncer. Puxou o nosso tapete. Puxou da família inteira. Nós, de uma hora para outra, a gente... E agora? O que nós vamos fazer? Olhar para Deus. Esperar em Deus. Só que estas coisas vão, às vezes, desiludindo. E a gente tem a tendência de perder o foco. A gente tem a tendência de perguntar: peraí, eu estou no projeto de Deus mesmo para a minha vida? Existe um plano de Deus mesmo? Tem pessoas que ainda lidam com problemas de autoestima, sabe? Não foi um diagnóstico, mas tem pessoas que lidam com problema de autoestima. Eu lido muito com mulheres, eu falo muito com mulheres, mas os homens não são diferentes, não. Tem mulheres que não veem valor nelas próprias. E infelizmente, por uma mente diabólica, um senso comum aí, uma mente diabólica agindo num senso comum, a questão mãe, pai, não é valorizado. É comum algumas mulheres dizerem: peraí, mas quem sou eu? Eu só criei meus filhos. Que valor tenho eu? Eduquei 2 crianças em Malimar, viu, bispa? Porque tem um que está me dando trabalho. Não se sentem cheias de valor. E os homens também. Isso passa pela mente dos homens também. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é Deus que te vê, e Deus tem uma missão para você, ainda que essa missão seja criar suas 2 crianças, ainda que essa missão seja
Cuidar aí, olha, de alguma coisa muito pequenininha, é missão de Deus para você aqui e agora. E você vai fazer o melhor que você pode na força do Senhor. Fala assim comigo: eu estou agindo na missão que Deus tem para mim. Você está agindo na missão que Deus tem para você. Você que já criou seus filhos, sabe? Tem seus netos aí, ó. Se aposentou talvez e está dizendo: e agora? Deus tem uma missão para você. Enquanto há fôlego de vida, você está agindo na missão de Deus para você. E Deus é Deus que te vê. Ele te vê agora. Então, eu quero mostrar uma história na Bíblia, uma história que fala muito ao meu coração. Bispo, eu sou tão morno na igreja, sabe? Tão assim, eu tenho consciência, bispo, que falta consagração. Então, desde que começou a pandemia, de uma certa maneira está muito confortável para mim. Você que tem esse sentimento, Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para você. Não pense que você está fora da missão de Deus. Você está dentro da missão de Deus. Deus tem projetos, tem planos, tem pensamentos ao seu respeito. E Deus, você está agindo debaixo desses pensamentos. Não deixe o diabo mentir para você. Gênesis capítulo 16. É a história de uma mulher, e ela mexe muito comigo, essa mulher. Para mim é uma das figuras mais injustiçadas na Bíblia. Ela sofreu injustiça. Na Bíblia tem histórias assim. Uma vez um rapaz, questionou o apóstolo, virou para o apóstolo e falou assim, como é que ele falou? Tem muito erro na Bíblia. O apóstolo falou: erro? Como assim erro? Sim, a gente vê injustiças, a gente vê guerras, derramamento de sangue. O apóstolo falou: é verdade, tem tudo isso mesmo. E você não vai entender se você não conhecer o autor da Bíblia. A gente só entende o que está escrito na Bíblia se você conhece o autor da Bíblia. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. E ele te explica. Então essa é uma história de injustiça, sim. Deixa eu pintar o quadro para a gente não ter que ler muito tempo. Quem conhece a história de Abraão e Sara, os pais da fé, você conhece a história de Abraão e Sara, né? Sara, Abraão, um homem de fé, uma fé tremenda. Até a chamada de Abraão, não existia ainda na terra Deus ainda não havia se mostrado, vamos dizer assim, ao ser humano. Ou não existia uma consciência na terra. Apesar de termos Enoque, que andava com Deus, apesar de termos Noé, que andava com Deus, mas Abraão foi quem ouviu e obedeceu de uma maneira ímpar. Esperou na promessa. Ensinou, é isso. Abraão foi quem ensinou que esperar em Deus faz diferença. Que Deus não mente. Então, se com Noé, Deus mostrou um aspecto, o Deus de salvação, se com Enoque, Deus mostrou o Deus que quer relacionamento, com Abraão, Deus mostrou o Deus fiel. Deus que não mente. Se está escrito, vai cumprir.
Se ele falou, vai cumprir. Tá. Abraão e Sara. Sara era estéril. Abraão é chamado por Deus e Abraão recebe uma promessa de Deus. Você vai ser pai de nações. Mas a esposa era estéril. Existia na época a questão de ter filhos através de um outro ventre, né? Hoje em dia, quem inventou isso estava lá em Gênesis, viu? Barriga de aluguel. Acho que foi Sara que inventou. Não, era ideia daquela época. O tempo passou, Sara se via estéril. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 15 anos. E Sara não concebe. E Sara tem uma brilhante ideia. Eu vou ceder a minha escrava a Abraão e eu vou ter filhos através da escrava. Cadê as esposas aqui? Quem é esposa? Levanta a mão. A ideia foi de Sara, viu? Esposa, levanta a mão. Não coloque seu marido na mão de Agar. E os homens aí, por favor, a responsabilidade foi de Abraão, viu? Abraão aceitou. E um desvio do plano de Deus. Um desvio do plano de Deus. Aí nós mulheres, nós olhamos para Agar com desconfiança. Conheço o pensamento feminino. A gente olha para Agar e fala, Você acha que Sara não fez isso? Sara fez. Qual é o status de um escravo? Temos aqui o doutor Giovanni, que é advogado. Qual é o status na sociedade de um escravo? Talvez um escravo valha menos que um cachorro. E ó, eu estou sendo muito boazinha, porque cachorro é caro. A raça do meu cachorro é cara. Escravo não tem voz. Você acha que hoje em dia não existem escravos? Existem. Eles não têm voz. Você nem sabe onde eles estão. Eles trabalham e mal conseguem o que comer. Bispa, mas era escrava de Sara. Eu acho que ela tinha uma vida um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, ela não tinha voz. Ela não podia dizer não à sua senhora. Sara deu Agar a Abraão. Abraão possuiu Agar. Agar concebeu. Cadê as irmãs aqui? As irmãs sabem o que passou pela cabeça de Agar. Eu sou uma escrava, mas meu filho é filho do patrão. Você acha que ela não pensou isso? Pensou. Meu filho é filho de homem rico. Estou bem na vida. Se esqueceu de que era escrava. Versículo 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, e ela concebeu. Versículo 4. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada, logicamente. Versículo 5.
Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Logicamente, Sara aqui, ela estava com o orgulho próprio ferido, e ferido profundamente. E Agar continuava sendo escrava. Versículo 6. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Então Sara humilhou a Agar e ela fugiu da sua presença. A Bíblia não diz como foi essa humilhação, mas foi uma humilhação tal que Agar fugiu. Agar virou e falou: não aguento, não preciso, não aguento, não dá, eu vou morrer se eu ficar aqui. Agar fugiu. Não sei se essa humilhação aqui foi apanhar, o que foi. Eu sei que Sara estava com o orgulho ferido e ela agiu como senhora. E Agar, ó, quem é que vai prestar atenção numa mulher escrava? Todo mundo sabia que ela era escrava. Os escravos eram marcados. Ela devia ter alguma marca de escravidão. Quem vai prestar atenção numa mulher grávida? Escrava. Ué? Qual era o fim de Agar? Morrer no deserto, lógico. Morrer no deserto. Mulher grávida não dá conta de trabalhar. Ó, que tem umas que são fortes, viu? São parente índio. Talvez Agar fosse assim. Mas dependendo do estágio da gestação, não dá. Não dá para trabalhar. Quem vai dar valor numa escrava grávida no deserto? Vocês podem imaginar o coração daquela mulher? Quem sou eu, menos que nada, vou morrer eu, nesse deserto? Servi um patrão que não cuidou de mim. E quantas mulheres têm esse sentimento? Casei com um cara que não me deu valor. Servi a uma pessoa que não me deu valor. Mau caráter. Quantas pessoas eu escuto que me dizem isso? Não precisa só ser nesse relacionamento, né? Que aquelas pessoas que lidam aí, ó, com a questão de gênero, adoram pegar como bandeira, né? Não precisa ser só na questão homem, mulher, gênero, não precisa ser isso. Mas quantas pessoas se sentem usadas no trabalho, injustiçadas, abandonadas. Eu vi um vídeo que eu chorei vendo esse vídeo. Abandonaram uma idosa, não sei quantos anos a mulher tinha, mas seguramente uns 90. Uma velhinha, uma mulher de cor, puseram o filme da rua, abandonaram essa idosa na porta da casa de uma casa de repouso, uma casa dessas que recebem idosos mesmo, mas abandonaram a mulher lá de noite com uma sacolinha na mão. E a pessoa filmou. E a pessoa veio no portão e falou: como é que é o nome da senhora? E a mulher chorando falou o nome dela. E a única frase que eu consegui ouvir depois, porque eu desliguei, essas coisas me fazem mal.
foi que ela virou e falou assim: as pessoas não deviam fazer isso com outra pessoa. Me deixaram aqui e foram embora. Abandonaram. Era a situação de Agar. Deixa eu te mostrar aqui. Versículo 7. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Poxa vida, Deus deu o endereço da onde ele achou Agar. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes, darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. É só olhar lá para aquela região lá, ó, que você identifica quem são eles, os descendentes de Ismael. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe disse: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. E disse: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chamou Beer-lahai-roi, o Deus que me vê. Talvez você esteja me assistindo aí de uma casa de idosos, talvez você esteja me assistindo aí no hospital, talvez até numa penitenciária. Deus é o Deus que te vê e Ele tem uma missão para você. Não, olha, você não está esquecida, minha irmã. Você não está esquecido, meu irmão. Essa doença não é para a morte, meu irmão e minha irmã. A injustiça que você sofreu não está... Deus não fechou os olhos para essa injustiça. Ele é o Deus que te vê sempre. Quem ia olhar para uma escrava grávida no deserto, injustiçada, apanhada? Somente o Deus que pode todas as coisas e que é todo amor. Deixa eu te mostrar um outro momento na vida de Agar. Capítulo 21. Passa as páginas da sua Bíblia. Capítulo 21. Versículo 9. Agar voltou, se sujeitou, ela estava grávida, era uma criança que Sara queria, que Abraão queria, portanto ela teve um final de gestação bom, né? Guardado, abençoado. Deus abençoou Agar. Nasceu um menino bonito. Abraão amou este menino. A Bíblia mostra o quanto Abraão amou a Ismael. Porém nasceu Isaque, o filho da promessa. E Deus tem seus planos. Olha aqui, ó. Não é porque você deu uma cabeçada,
Não é porque você disse não aos planos de Deus que Ele desistiu dos planos dele. Deus tem seus planos e os planos de Deus vão se cumprir. Eu gosto muito de dizer um ditado meu, nem sei onde eu li. Eu acho que eu li em algum lugar, mas não lembro. Deus escreve certo por linhas tortas. Nós somos as linhas tortas, mas Deus está escrevendo certo. Nasceu Isaac, versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, que nessa época tinha uns 13 anos, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Disse, porém, Deus a Abraão. Abraão foi consultar a Deus. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal por causa do menino, por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também ao filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, e colocou nas costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ah, meu Deus, eu imagino o coração dessa mulher aqui. Pela segunda vez injustiçada. Pela segunda vez mandada embora. É mais do que abandonar, né? Não, mandar embora é pior do que abandonar. Só que agora ela tinha um menino de 13 anos. A gente pensa num menino ocidental de 13 anos. Não, é naquela época. Oriente, deserto. O menino era magrinho. Ele tinha uns 13 anos, devia ter tamanho de 9. E ela sai com esse menino na mão. Nós mulheres sabemos. Se eu tivesse na pele de Agar, eu ia pelo menos pedir. Não, aí fica com o menino. Cuida dele, eu vou embora. E talvez ela tenha pedido. Talvez ela tenha pedido. Pela segunda vez, injustiçada. Versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastou-se, e foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco. Acho que uns 200 metros, 300 metros à frente. Afastando-se, foi sentar-se, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Versículo 17, leia aí comigo. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou pela segunda vez a Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Levanta-te,
levanta o rapaz, segura ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Deus é Deus que te vê. Deus é Deus que não esquece da promessa. Foi dada uma promessa para Sara, não foi? Você será mãe de nações. Abraão, você será pai de nações, de um filho de Sara. Mas também foi dada uma palavra para Agar: eu abençoei esse menino e ele será nações. E Deus não se esquece disso. Qual é a missão de Agar? Criar esse menino. Segura o menino pela mão. Levanta o menino daí. Levanta a autoestima desse menino. Segura ele pela mão. Cria esse menino na bênção do Senhor. Qual é a sua missão, minha irmã? Você está trabalhando, você é enfermeira. A sua missão agora é fazer o melhor possível e se cuidar. Qual é a sua missão, mulher? Você é professora? Qual é a sua missão, homem? Você é professor? Ensine da melhor maneira que puder. Você é empresário? Qual é a sua missão? Faça o seu melhor para esse Brasil dar a volta por cima. Qual é a sua missão? Bispa, eu só estou varrendo a igreja. Então varre da melhor maneira possível, porque Deus é contigo. Qual é a sua missão? Já criei meus filhos, bispa. Você tem joelho? Então se ajoelhe e ora pela igreja do Senhor, porque nós estamos precisando de oração. Deus não se esquece. 2020 não saiu do controle de Deus. Saiu do nosso. Mas do controle de Deus não. E Deus continua tendo uma missão para você. E Deus te vê agora.